porque eu tinha um colega na segunda série, acho que isso foi na terceira série, que chamava Victor. E aí ele era... Eu não sei se toda a sala tem isso, mas ele era um moleque mais porra louca de fazer acrobacias. Então ele dava mortal pra caralho, ele subia no... Eu esqueci o nome do bagulho de basquete, caralho. Tipo, na cesta de basquete, sabe? O poste da cesta de basquete, esqueci o nome disso. E aí ele ficava subindo em tudo que é lugar, ficava dando mortal pra caralho. Ele subia em lugares altos e dava mortal de costas. Aí beleza, ele era esse moleque. Aí num dia aleatório, a gente tava fazendo um experimento com baldes no pátio. Tipo, não era o pátio, como é que é o nome? No campinho de futebol. A professora levou todo mundo pra fora pra fazer um experimento com água e baldes no campinho de futebol. E esse campinho de futebol tinha um murinho de pedra em volta dele. E aí a gente se isolou, acho que era um trabalho sobre, tipo, como a água evaporava. A gente levou um monte de água e ela... Sei lá que porra que a professora tava fazendo. E aí ele virou pra mim, ô, você quer ver o Dão Mortal? Aí eu falei, quero. E aí a gente foi os dois até o murinho. E aí ele falou, beleza, eu vou subir nesse murinho aqui, que tinha um murinho de 35 centímetros de altura. Eu falei, vou dar um mortal. Aí ele foi dar um mortal e ele... E ele caiu de cabeça. E, tipo, o corpo dele dobrou no meio. E ele bateu com a cabeça na pedra. E ele apagou por 1 segundo. Tipo, por 2, 3 segundos ele desmaiou. Ele bateu a cabeça na pedra e apagou na minha frente. E a cabeça dele começou a sangrar. E tava eu e ele, eu entrei em completo desespero. Eu tinha certeza absoluta que o meu amigo tinha acabado de se matar na minha frente. Aí eu comecei a gritar e chorar. E eu chamei a professora e mandei botar um balde que a cabeça dele tava sangrando. A professora, traz o balde, bota na cabeça que o Victor morreu. Aí o professor, o quê? Aí quando eu voltei lá, ele tava acordado, mas ele tava com a mão na cabeça e tava, tipo, jorrando sangue assim na cabeça. E aí a professora levou ele embora e falou, caralho, que é isso? O que aconteceu? E aí ele explicou, eu falei, ele tentou dar um mortal e bateu a cabeça e morreu, sei lá. E aí ela levou ele embora e ele fez, tipo, uns 12 pontos na cabeça. E foi assim que a gente virou melhor amigo. Depois disso, a gente... continuou conversando o ano inteiro. Só que cada um foi pra uma escola depois disso. Ele foi... Não, acho que ele continuou na mesma escola, mas eu me mudei e aí eu tive que mudar de escola. Só que 3 anos depois, eu me mudei pra uma escola pública. Eu mudei de escola, tipo, mano, umas 4, 5 vezes durante a minha vida. E aí, nessa escola, de novo, quando você se muda de escola é uma merda, porque você tem que achar amigos novos, né? E eu não tinha nenhum amigo. E aí, aquele primeiro dia de aula, eu estava desesperadamente tentando achar algum amigo novo que alguém, alguma coisa, né? Alguma pessoa que eu conhecesse, não sei. E aí eu trombei com ele. E eu lembro muito bem do momento que a gente se encontrou. Porque eu falei, caralho, você, Victor? Ele, nossa, Rafa, beleza. Aí a gente começou a conversar e ele, tipo, a primeira coisa que ele fez, ele tirou uma figurinha de Naruto do bolso e me mostrou. Era o Sasuke. E aí ele falou, você conhece? Aí eu falei, caralho, sim, eu adoro Naruto, what the fuck? Eu achei que ninguém conhecia. Porque Naruto passava no Bom Dia Companhia, mas eu assistia legendado em japonês já. Eu já tava na minha época de assistir animes. E aí ele falou, caralho, eu também adoro Naruto, que foda. E aí eu descobri que ele também assistia em japonês legendado. E ele era a única pessoa de Carazinho inteira que eu conhecia que assistia anime em japonês, mano. Todo mundo achava que era... Todo mundo zoava a gente de assistir desenho. Qual é a cidade? Você tá assistindo desenho? E aí a gente virou melhor amigo por causa de anime, mano. E a gente começou a ficar falando de Naruto. E aí ele gostava muito do Rock Lee e eu gostava muito do Orochimaru. E aí a gente ficava dizendo por que o Orochimaru era melhor que o Rock Lee e vice-versa. Aí depois de um tempo, ele me apresentou o amigo dele, que era o melhor amigo dele da escola, né? Que era o Gregory. E aí a gente virou tipo um trio de melhores amigos assim. E a gente começou a ficar sempre falando de anime e tal. Era só o que a gente fazia. A gente assistia anime, batia punheta e ficava conversando. Ou seja, a gente era um grupo de adolescentes normais de hoje em dia, né? O melhor amigo, você tinha o melhor amigo? Tinha, mas aí a gente ficou os 3 melhores amigos. Igual todo mundo tem 2 melhores amigos, né? Eu não sei, eu sempre tive. E aí, eu lembro que, de uma hora pra outra, o Gregory começou a falar muito diferente. E ele começou a vestir roupas muito diferentes. Ele sempre ia com uma camisa longa, de manga longa branca, e com uma calça preta pra escola. E aí ele ficava sentando estranho também. Por muito tempo a gente não entendeu exatamente o que estava acontecendo. Aí, eventualmente, ele veio... Ele falou, ele veio apresentar pra gente, falou, mano, eu não queria mostrar pra vocês, mas eu vou mostrar. Assiste esse anime. Aí eu assisti Death Note e descobri que ele tava imitando o L todos os dias na aula. E eu acho que na época eu não tinha achado tão vergonhoso.
Mas hoje, quando eu olho pra trás... Mas na época, a gente era muito novinho, né? Era o quê? Sexta série? É, sexta série. Então, ele queria muito ser o L. E aí, por causa disso, eu queria muito ser o Kira. Mas eu não imitava o Kira. Eu não... Até porque acho que nem tem como imitar o Kira. Mas eu sempre ficava pensando, o que será que o Kira faria? Ele é muito inteligente. Ele é a pessoa mais inteligente do mundo. O Kira. Eu quero ser igual a ele.